Bom dia, meus queridos amigos e amigas. Eu sou o Dr. Juan. Sejam muito bem-vindos a esse canal Curiosidades Médicas. Aqui vocês poderão encontrar não só curiosidades, histórias, anedotas da medicina que muitos gostariam de conhecer. Ou será que não? Roda a vinheta. A história da cirurgia tem muitas anedotas macabras e até dolorosas. Hoje vamos falar de algumas dessas anedotas. Senta que aí vem a história. Pois é, ir a um hospital a início do século XIX era quase uma sentença de morte. Aqueles que tinham dinheiro eram operados nas suas casas, atendidos, operados no conforto das suas casas. Por isso, aqueles que tinham que ir ao hospital e fazer uma cirurgia naquelas salas antigas poderiam até morrer, na maioria dos casos, por infecção pós-operatória. Por exemplo, uma cirurgia, amputação, deveria durar entre 10 e 15 minutos, não mais. Por isso, os médicos eram mais famosos quanto mais rápido eles conseguiam fazer a cirurgia, incluindo serrar o osso. Imagina, para minimizar o tempo de dor, de hemorragia e de exposição desse paciente. Por isso, alguns médicos ficavam bem famosos pela celeridade, pela rapidez que eles conseguiam fazer as cirurgias. Muitos deles tinham um instrumental muito especial para esse tipo de amputações. Às vezes era um facão grande para poder conseguir fazer a cirurgia no menor tempo possível. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Olha, eu mandei fazer esse instrumental aqui, eu trouxe para mostrar para você, para ver a possibilidade de fazer a cirurgia com ele, para melhorar, né, a questão da cirurgia, não acha? Esses cirurgiões novos tentando sempre inovar, né? Agora vamos operar. Não dá. Sim, pode parecer muito hilário para você, mas os professores médicos e os cirurgiões sempre foram pessoas muito respeitadas. O que ia fazer o cirurgião jovem ou o estudante? Tinha que aceitar as recomendações do chefe. Fazer o quê, né? Continua o vídeo. Uma anedota que aconteceu de um cirurgião muito famoso da época foi que o cara, fazendo uma amputação pelo nível da coxa do paciente, foi tão rápido, que além da amputação da coxa, do membro inferior do paciente, amputou um testículo do paciente e 2 dedos do ajudante, do auxiliar. Podem imaginar, né? Ainda antes dessas datas, eram feitas algumas cirurgias muito invasivas, muito precárias, com muito poucas condições. A inícios de 1800, os pacientes sentiam uma dor inimaginável durante as operações, que eram feitas em uma pequena maca de madeira. Naquela época, os pacientes mais ricos, atendidos pelos médicos em suas casas, tomavam bastante álcool para diminuir a dor nos procedimentos. No entanto, as mulheres que passavam pela cirurgia e pelos hospitais recebiam um bastão revestido de couro para morder durante a cirurgia. Em alguns casos, os pacientes tinham os olhos vendados, mas de modo geral assistiam a tudo. O éter só começou a ser usado como anestésico nos hospitais do Reino Unido em 1846. No ano seguinte, o clorofórmio também passou a ser usado
para deixar os pacientes inconscientes. Como falamos em vídeos anteriores, a infecção não era somente o único problema. Existiam alguns outros problemas também, pela falta de conhecimentos médicos. A ciência não tinha sido descoberta muitas das coisas de hoje em dia. Por isso, além da infecção, tinha o problema da dor, não existia anestesia, e o problema da hemorragia, não tinha meios de controlar o sangramento. Nessa época, a grande maioria das cirurgias era assistida por uma grande quantidade de público. As salas de cirurgia eram compostas por arquibancadas e grades semicirculares ao redor do cirurgião para o público assistir essas cirurgias. A grande maioria do público eram estudantes, eram aprendizes de cirurgião e alguns cirurgiãos de outros hospitais que assistiam para aprender das novas cirurgias. Cerca de 200 pessoas se amontoavam para presenciar cada operação. De acordo com as descrições de procedimentos cirúrgicos da época, havia muito barulho e empurrões nas arquibancadas. Do fundo era possível ouvir a gritaria, muitas vezes gritando "cabeças, cabeças", para que os mais próximos da mesa de operações abrissem espaço. Fumaça de tabaco também era comum no ambiente. A presença e o posicionamento dos membros do público eram regulamentados e era comum em todas as salas de operações da época. No centro ficavam o cirurgião e os seus ajudantes, que seguravam o paciente para que não se movesse durante a cirurgia. Ao redor da maca também ficavam outros cirurgiões, ajudantes, estudantes, assim como quaisquer pessoa que o cirurgião principal entendesse que deveria estar ajudando ele. Durante o século XIX, as mulheres só podiam ocupar a maca cirúrgica como pacientes. Sua presença no público não era permitida porque se considerava que elas não eram fortes o suficiente para suportar as cenas. Na época, médicos e cientistas achavam que as infecções eram produto dos miasmas, aquele cheiro fétido que surgia das ruas e dos rios e que se dissipava pelo ar, e não por micro-organismos. Por isso, não era utilizado nenhum método antisséptico nas salas de cirurgia. Os instrumentos e as mãos dos cirurgiãos eram lavados só após as operações. O sangue das operações era recolhido em uma caixa de madeira com serragem ou areia, e médicos tinham que operar rápido para minimizar hemorragias. Os cirurgiões e os seus assistentes só lavavam as mãos depois das operações e não antes. Da mesma forma, os instrumentos cirúrgicos não eram limpos ou esterilizados antes do procedimento, como são hoje, e as vendas eram reutilizadas nos pacientes. Podem imaginar, além daqueles facões que já falamos, que existiam vários tipos de instrumentais, uns mais grandes, mais pequenos, todos diferentes. Cada cirurgião mandava fazer o seu próprio instrumental e temos, através da história, vários exemplos de instrumental cirúrgico feito à medida, feito a pedido por cada cirurgião. Os jalecos manchados de sangue eram considerados uma espécie de medalha de honra para os cirurgiões, que, além de tudo, chegavam à sala de cirurgia vestindo as roupas com as quais tinham vindo das ruas, as mesmas ruas por onde, teoricamente, se espalhava aquele miasma. Com os estudos sobre doenças infecciosas conduzidos pelo cientista francês Louis Pasteur, os cirurgiões começaram a se preocupar com a higiene, realizando os procedimentos em locais limpos e com materiais esterilizados. Ao longo das décadas do século XX, as condições cirúrgicas melhoraram significativamente. Hoje, até robôs operam com pinças sendo administrados à distância, e no futuro poderemos fazer cirurgias à distância até com informações em terceira dimensão, e até seria aposta para que os cirurgiãos tivessem um diagnóstico mais preciso e para poder fazer cirurgias mais certeiras. É chocante ver como, na época, muito frequentemente os cirurgiões faziam cirurgias onde não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Não existia o conhecimento profundo da anatomia, não existia desenvolvimento da ciência e muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, os pacientes iam a óbito. Hoje em dia,
você vai fazer uma cirurgia, e a não ser que seja uma cirurgia pioneira, você vai com 99% de probabilidades de salvar a sua vida. Antigamente, na Idade Média, era tudo o contrário. Só sobrevivia 1 a 2% dos pacientes. É muito importante ressaltar que a maioria dos casos as cirurgias eram feitas como última alternativa, como tentativa de salvar alguém que já ia morrer. Tudo isso sem falar que a maioria dos cirurgiãos naquela época não era nem médico. Sabe o que eram os primeiros cirurgiãos? Barbeiros. Foram os primeiros a fazer cirurgia. Vamos falar um pouquinho mais disso. Os primeiros cirurgiãos não eram nem considerados médicos, eram até mal remunerados e tinham poucos conhecimentos da medicina. Portanto, eram pouco respeitados e pouco considerados no mundo dos médicos. Sob a tutela ideológica da Igreja Católica, o estudo da medicina durante a Idade Média Europeia era limitado a poucas instituições de ensino. Cabia então aos barbeiros a tarefa de arrancar dentes e fazer cirurgias. Bom dia, meu amigo. Bom dia. E aí, tudo bem? E aí, tudo tranquilo? Cara, você está com muito cliente hoje? Eu tô. Porque é o seguinte, hoje eu queria aproveitar. Olha como acordou esse dedo hoje, meu irmão. Vai, o que aconteceu esse dedo? Tá ruim, né? Eu queria Queria aproveitar para ver se você poderia amputar ele hoje, mano. Vamos lá, eu vou dar uma microcirurgia nele. Dá para fazer? Dá pra fazer. Quer aproveitar que hoje eu acordei com um dente doendo, já para tirar também, pode ser? Pode ser. Então, galera, aí podemos ver esse aí, que é o famoso poste de barbeiro, para entrar uma perspectiva de como funcionava na antiguidade. Estão vendo que é uma faixa branca, uma azul e uma vermelha, né? Então, é o seguinte, na antiguidade, esses postos de barbeiro era só uma faixa branca e uma faixa vermelha, lá em Londres, Inglaterra. Ele representava, a faixa branca representava as faixas dos curativos e as faixas que colocavam para fazer a sangria nos pacientes. E a faixa vermelha representava, obviamente, o sangue. Como vocês podem ver aqui, esse daqui representa uma tigela, uma embaixo e uma em cima. Essas tigelas representavam a tigela onde iam as sanguessugas, que era a tigela de cima, e a tigela onde ia o sangue que recolectavam nas sangrias. Depois, quando o poste de barbeiro passou para os Estados Unidos, eles mudaram das cores só vermelho e branco para azul, vermelho e branco. Tinha a ver com a coisa do patriotismo e a questão da bandeira dos Estados Unidos. Mas depois ficou representando o aviso para os clientes onde ficava um cabeleireiro, uma barbearia. Neste vídeo não vamos falar da medicina, da cirurgia mais antiga, tipo as trepanações achadas em assentamentos maias, trepanações de crânio e coisas do tipo. Só vamos falar da Idade Média, porque achamos mais interessante. Poderíamos deixar essa matéria da cirurgia antiquíssima para outras edições de vídeos. E aí, o que acharam da matéria? Você teria coragem de fazer uma cirurgia dessas naquela época? Se hoje é muito estressante e dá muita preocupação, imagine para as pessoas da Idade Média que iam fazer uma cirurgia dessas. Se gostou da matéria, compartilha com seus amigos, comenta lá embaixo nos comentários o que você achou. Lembrem que os seus comentários são muito úteis para melhorar e desenvolver o canal. Dá like se gostou e nos vemos em um próximo encontro com curiosidades médicas. Tchau!